você, caro telespectador, ainda não me conheça, o meu nome é Jade Laverne e hoje estamos aqui para falar de um assunto que eu sou muito obcecada e muito apaixonada, que é piercing. Caso você não saiba, eu acho que eu não anunciei isso oficialmente, mas eu tenho um certificado de body piercer e eu também tenho o meu Instagram de body piercer, que é Jade Laverne Piercer. E infelizmente eu não fiz muitas perfurações ainda, porque justamente quando eu recebi meu certificado, todo mundo entrou na quarentena, então eu não pude comprar material, não tô podendo atender ninguém, eu não tô podendo exercer a profissão. Mas já sigam lá o meu perfil e temos aqui a minha primeira perfuração, que foi uma perfuração supercílio aplicada com barbel curvo em titânio. Coisa linda! Até porque eu só trabalho com titânio, eu não uso nenhuma outra liga metálica. E também nesse Instagram eu fiz um post sobre o meu vertical labret, que é esse piercing que eu tenho aqui na boca. E surgiram muitas dúvidas sobre essa perfuração, que é a minha perfuração favorita. E enfim, nesse perfil eu fiz 2 posts falando sobre a minha experiência com o vertical labret, mas eu também quero fazer um vídeo porque eu acho que vocês não são muito de ler, vocês gostam mais de vídeo, então toda vez que alguém me perguntar alguma coisa sobre o vertical labret, eu vou enviar esse vídeo aqui. Bom, primeiramente, essa perfuração foi realizada pela minha parceira, Gabriel Piercer, que é a minha amiga maravilhosa, que eu amo muito, muito, e ela é uma profissional incrível, dedicada, e tem um vídeo dela furando a minha boca, que é um vídeo bem explícito. Se você gosta de vídeos de perfuração, também tá no Instagram, nesse perfil. Eu vou fazer também um sobre o piercing que eu tinha aqui no supercílio, que foi outra parceira minha que fez, que também tem vídeo aqui no canal. Então, essa perfuração ela foi realizada no dia 1/6 de 2019. Mês que vem vai fazer 1 ano que eu tenho esse piercing. E antigamente eu não tinha nenhum piercing. Por quê? Porque eu já furei o meu septo 2 vezes, porém na época que eu fiz isso eu era muito nova e eu não sabia nada, não entendia nada sobre materiais de piercing, ou seja, ligas metálicas. Quando eu falo liga metálica, eu me refiro ao material que é feito piercing, ou seja, titânio, bijuteria, latão, aço cirúrgico, tudo isso são ligas metálicas. E já vou logo adiantando que a mais biocompatível é o titânio e eu recomendo o titânio. Sempre vou recomendar o titânio para a primeira perfuração. E se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre isso. O vertical labret ele é uma joia feita com barbel curvo, que é essa joia que está aparecendo aqui. Você pode perceber que ele é assim, é o mesmo que a gente usa para fazer perfuração no supercílio, na sobrancelha. E enfim, como eu estava contando, quando eu era mais nova, quando eu tinha 15 anos, eu furei o meu septo 2 vezes. Só que eu usei um material que não era biocompatível e eu tenho alergia a brinco, ou seja, tenho alergia a bijuteria. Eu não posso colocar um brinco, porque senão o meu lóbulo, vocês podem ver que eu tenho 2 furos aqui, que foram furados na maternidade. Quando eu nasci, a enfermeira, não sei quem foi, furou os brinquinhos e era uma peça, e eram joias de ouro. Então o ouro ele é biocompatível, mas não é tão comum assim você encontrar ouro. Tem muita gente que vende falsificado, por exemplo, diz que é ouro, cobra um preço caro por você e na verdade aquilo é bijuteria. Inclusive bijuteria, essas semi-joias não deveriam existir, porque elas fazem muito mal para o seu corpo. Contém níquel e metais pesados que com o tempo eles se acumulam no fígado e nos rins, ou seja, é sério. Bom, na época que eu furei o meu septo a primeira vez, o meu corpo ele rejeitou o piercing, porque eu acho que era bijuteria, enfim, então se eu não posso ter brincos de bijuteria, é óbvio que eu não posso furar o meu corpo com bijuteria. Acho que ninguém, na verdade ninguém deveria fazer isso. Se você consegue fazer, se tipo, você fura um piercing por, sei lá, R$20 no centro da cidade e nunca te deu nenhum problema, é porque você tem muita sorte, porque muita gente tem sensibilidade, eu sou uma delas e isso pode gerar problemas gravíssimos para a sua saúde. Então, eu furei o septo a primeira vez, deu errado, infeccionou. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Depois eu furei uma outra vez, que também era com uma joia que me venderam dizendo que era ouro, mas não era ouro. Não era, acho que nem aço cirúrgico. Não sei nem que material que é. E também nessa época não se falava muito sobre biossegurança, isso foi em 2013. Não é que nem é agora, que existem muitos... Assim, tem muita gente que faz coisas erradas, não tem certificado e usa, sei lá, o 70 pra esterilizar as coisas. E não deve ser feito, a gente tem que esterilizar tudo na autoclave. Bom, quando eu fui furar o meu vertical labret, nós usamos uma joia de titânio, que é o material mais biocompatível que existe. O titânio, ele é usado também, sei lá, se uma pessoa perder uma perna, vai fazer uma cirurgia no osso, se coloca uma prótese de titânio. Então o titânio tem pouquíssimas chances de ser rejeitado pelo corpo. Não é que nem o aço cirúrgico, porque o aço cirúrgico não é a melhor opção, por mais que muita gente diga que é a melhor opção para você fazer o seu piercing.
Ele também contém níquel na composição e eu sou alérgica, eu tenho sensibilidade assim como muitas pessoas têm. Como a boca já é um local naturalmente úmido, com bactérias naturais do corpo, é extremamente importante seguir as recomendações que o profissional vai lhe dar após a perfuração. Enfim, esse processo será crucial para impedir infecções, granulomas e etc. Isso não só para piercings na área bucal, para qualquer piercing. Em relação à dor, ela é 100% relativa, ou seja, cada pessoa reage de uma forma diferente. Tem gente que diz que o piercing da boca é o que mais dói, tem gente que diz que são outros. Eu senti mais dor furando a sobrancelha do que furando a boca, mas muita gente discorda, muita gente diz que a boca dói muito mais, então vai de pessoa para pessoa. Eu não senti muita dor na hora, só que foi bem engraçado, porque quando eu fui furar o meu piercing, tinha um tatuador na hora e tinha um meu amigo filmando, porque esse piercing, ele fez parte de um trabalho da faculdade. Aquele vídeo que eu postei pra vocês fez parte de um trabalho da faculdade, que eu faço publicidade e propaganda, e foi um trabalho incrível que eu amei fazer. E enfim, tava o meu amigo lá filmando, que ele era da minha equipe, tava a Gabi, que foi a pessoa que furou o meu lábio, tava lá me perfurando. E também tinha um tatuador, que é o dono do estúdio. E ele é bem sensível em relação a furo, a piercing, mesmo ele sendo tatuador. Então foi bem engraçado, porque na hora que Gabi ela passou o catéter na minha boca, o menino que tava filmando e o tatuador, os dois deram tipo um grito, sabe? E eu me assustei mais com o grito dele do que com a perfuração em si. Então meio que me distraiu na hora, sabe? Eu não... Foi muito bom, inclusive. Eu não foquei na dor. Aí, nossa, eu tomei um susto, eu pensei que tinha dado alguma coisa errada, sabe? Porque o desespero deles foi tão grande, foi tão, sei lá, chocante ver eles furando meu lábio. Não saiu sangue, não saiu nada. Tem o vídeo pra comprovar. E eu pensei, pronto, lascou. Vai cair minha boca aqui. E não foi nada, foi só o frescura deles mesmo. Aí esse dia foi muito legal. Bom, se coloca uma joia com a haste é essa parte de dentro. Tem as duas bolinhas e tem o corpo da joia. O nome disso é haste. A haste, quando você coloca um piercing na boca, ou vertical labret, ela tem que ser um pouquinho maior do que a boca. Vocês podem perceber que ela tá bem folgada. Por que a gente colocou essa joia folgada? Porque a boca ela costuma inchar nos próximos dias, nos primeiros dias depois da perfuração. Só que não inchou muito, no meu caso, eu não senti inchando muito. E depois de 4 meses você pode fazer a redução de haste, ou seja, pegar uma joia menor e colocar na sua boca. Só que é recomendável fazer isso depois de 4 meses, por quê? Porque se você fizer antes disso, se você trocar a joia antes do tempo, pode dar algumas complicações, então é melhor evitar. E eu nunca troquei a haste, tá aqui ainda a mesma. Lá no futuro eu faço isso, eu ajeito depois, porque, sei lá, preguiça. Mas comigo não inchou muito, eu não senti nada demais nos primeiros dias. Sendo que eu tava com muito medo, eu tava tomando muito cuidado, porque como eu já tive mais experiência no piercing no septo, quando eu era mais nova, eu fiquei com muito medo de acontecer alguma coisa, de ter alguma rejeição, de ter uma inflamação, alguma coisa. E aí eu demorei muito tempo pra encostar o lábio de cima no lábio de baixo, de tão cuidadosa que eu tava. Gente, desculpa aí a mudança de enquadramento, de iluminação, de tudo, é que a câmera descarregou e eu tive que esperar ela carregar pra poder voltar aqui pra conversar com vocês. Enfim, continuando. Como eu tava falando, eu não senti muito inchada nos primeiros dias, foi algo bem leve, bem sutil, e eu demorei bastante pra encostar um lábio no outro. Eu não encostava com a mão, é muito importante você não encostar o seu dedo, porque ele leva bactérias para a perfuração, então não toque no seu piercing. E uma coisa que eu percebi foi que os meus lábios ficaram muito ressecados, muito mesmo. Nos primeiros dias, eles estavam muito secos. E eu não passei nada, não passei lip balm, não passei nada nele pra hidratar, porque eu achei que poderia entrar dentro do furo e não é recomendável você passar nenhum tipo de maquiagem ou cosmético dentro do furo. Bom, Gabi, a minha profissional, ela recomendou o uso de compressinhas com soro fisiológico. Como é que funciona isso? Você vai pegar uma gaze, você vai colocar soro fisiológico, pode ser gelado ou pode ser morno, e você vai deixar em cima do local, no mínimo umas 4 vezes ao dia, e você deixa uns 30 minutos, 20 minutos em cima do local. Isso vai ajudar muito. Eu não uso pomada, eu não uso nada além de soro fisiológico. Não é recomendado, inclusive, o uso de antissépticos. Nem álcool 70, não faça isso. Tudo isso vai atrapalhar muito mais a cicatrização do que realmente ajudar. E aqui tá a prova de que deu tudo certo. Aqui há quase 1 ano com ele e nunca tive nenhum problema. O vertical labret, ele tem 2 furos. Um dele, ele sai no meio da sua boca e o outro é aqui embaixo. Você pode perceber que ele não entra dentro da sua boca. Ele fica só
ele atravessa o seu lábio aqui embaixo e sai aqui em cima, porque a joia dele é assim. Você não tem contato com a parte interna da boca. E por incrível que pareça, o furo que cicatrizou primeiro foi esse daqui de cima, que sai no meio do meu lábio. Ele foi super de boa, não tive nenhum problema. E o de baixo foi o mais chato, essa parte aqui do meio. Acho que é porque a pele ela é mais dura, ela demora mais pra cicatrizar. E aí é importante explicar o seguinte: o meu piercing demorou cerca de 6 a 7 meses pra cicatrizar 100%. Isso quer dizer que você vai ter que ficar sem beijar 7 meses? Não. No primeiro mês, eu não recomendo você comer alimentos remosos, como por exemplo camarão, carne de porco, etc. Pesquisa aí no Google o que é que são alimentos remosos, são coisas que facilitam a infecção de um piercing. Não recomendo também passar maquiagem. Maquiagem é um dos fatores que mais inflama piercing, porque se você passar base dentro do furo, batom, pó ou qualquer outro tipo de cosmético, isso pode causar um granuloma e pode causar também infecção. Então não passe maquiagem dentro do furo no primeiro mês. Quando ia passar maquiagem, eu passava ao redor do furo, nunca encostava a maquiagem diretamente no furo. Eu voltei a beijar após o primeiro mês, mas até o 6º mês eu ainda sentia desconforto. Aí vai vir muita gente comentar as suas experiências, tipo, mas comigo não foi assim. Gente, cada caso é um caso. Eu estou explicando, estou contando pra vocês o que aconteceu comigo. Então, eu senti sim desconforto até o 6º mês. Enfim, após o beijo, por conta do atrito, essa parte aqui de baixo, esse furinho aqui, ele costumava inchar, ele ficava avermelhado, né? Porque quando você tá beijando, o seu piercing fica roçando na boca da outra pessoa, ou enfim. E tem a troca de saliva, além da sua própria saliva, que a boca, como eu mencionei, ela já é um lugar naturalmente úmido e que naturalmente tem bactérias. No beijo ocorre a troca de bactérias com a boca de outra pessoa. Então é uma exposição dupla, além do atrito. E o atrito faz com que ele fique inchado. E aí o que acontecia? Ficava vermelho e saía um líquido transparente. Isso é normal. O líquido transparente, ele é normal de sair da sua perfuração até o 6º, 7º mês. Não é pus. Pus ele é amarelo e ocorre quando existe uma infecção e pode ou não vir acompanhado de febre. Enfim, eu senti incômodo até cicatrizar 100%. Atualmente eu não sinto nada, nenhum desconforto e não atrapalha para beijar. E muita gente desiste dessa perfuração justamente por ela ser uma das mais chatas. Ou seja, uma das perfurações que mais dá trabalho para cicatrizar. Porque não, após o primeiro mês o seu piercing não vai estar 100% cicatrizado. É lá pro 5º, 6º, 7º, você cuidando muito bem dele. Porque um piercing é como se fosse um filho. Como se fosse um bebê, um filhote de gatinho que você tem que cuidar. E a sensação que nos dá nos primeiros meses é que ele não fica bom nunca, que ele não sara nunca, que a ferida nunca fecha. Como eu falei, é muito necessário persistir nos cuidados. Você não descuidar, não tocar nele com a mão suja, sempre higienizar as suas mãos quando for tocar, não trocar a joia, não tirar. Não pode tirar nos primeiros meses de forma alguma, porque senão ele vai fechar. Enfim, é sim irresponsável você sair do estúdio que você fez o piercing e ir já beijar e comer alimento remoso. Tem muita gente que fala na internet, tipo, eu já vi em blog gente dizendo, eu sei que não pode, mas no primeiro dia eu fui e beijei e não deu nada. Gente, é irresponsabilidade sua, você tá colocando a sua própria saúde em risco. Se você quer fazer isso com você mesmo, ok, faça. Agora, depois não vá botar a culpa no profissional que colocou o piercing em você, porque se for um profissional decente, ele fez tudo com cuidado, ele esterilizou com autoclave, que é uma máquina para esterilizar, não é com álcool 70. Ele usou a luva adequada, ele fez um campo estéril, uma barreira estéril para fazer a sua perfuração sem ter nenhuma bactéria. Aí você sai do estúdio limpinho, que tem certificado da Anvisa. E aí, o que acontece? Você vai e beija depois de fazer teu piercing. Aí a culpa não é do profissional se você tiver uma infecção. Porque o conjunto de 100% seria 50% do profissional, 50% de seu cuidado com o seu próprio corpo em casa. E enfim, se você quer fazer coisas erradas, faça, mas não coloque nem a culpa no profissional, nem incentive outras pessoas a fazer, que é o pior de tudo. E aí vamos falar de um assunto que ele é tabu: atividade sexual com piercing na boca. Existe muita essa infantilidade, esse tabu de falar sobre coisas sexuais. Mas sexualidade existe, é uma questão que existe, é óbvio que é uma dúvida que acontece, nem sempre você quer perguntar pro seu profissional, mas eu tô aqui pra te contar, porque aqui eu não tenho tabu, nem tenho frescura, nem tenho esse tipo de infantilidade de tipo, não pode falar de sexo. Pode sim. E é o seguinte, eu pessoalmente demorei muito tempo pra voltar a praticar atividades orais.
Justamente porque a área genital, ela tem naturalmente bactérias. Não é porque é sujo, quer dizer, se você não tomar banho é sujo. Mas não é porque seja uma coisa suja, o corpo, ele tem bactérias. Por exemplo, a vagina, ela tem bactérias que são naturais, são bactérias que são do corpo. E essas bactérias em contato com o meu piercing, eu acho que não ia dar muito certo, principalmente porque são bactérias de outra pessoa. Então eu evitei bastante, eu acho que 8 meses ou 7, eu não me lembro se foram 6, se foram 7, se foram 8 meses que eu passei. Mas eu recomendo você esperar no mínimo 4 ou 5 meses. E depois que você praticar o ato, eu recomendo que você faça a higienização da área do seu piercing. É importante você lavar com muito cuidado com sabonete neutro. Você passar aqui assim, o sabonete neutro. Ou sabonete de bebê pode ser também. É importante também você escovar os seus dentes. E por último, fazer uma compressinha com gaze e soro fisiológico. E assim vai ficar seguro, vai ficar tudo bem. E é isso, a minha última recomendação é não toque no seu piercing. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu não sei se restaram mais dúvidas sobre o Vertical Labret. E é óbvio, todos os vídeos que eu faço sempre tem gente pra opinar, pra dizer que eu tô errada, porque vocês adoram me corrigir, né? Sendo que, se eu tô falando tudo isso pra vocês, não é só porque eu estudo de forma autônoma, coisa que eu faço. Eu gosto muito do assunto piercing, eu sou apaixonada, eu sou obcecada, é a minha paixão, a paixão da minha vida. Mas eu também, como falei, tenho um certificado, inclusive vou pegar ele agora, peraí. Ai, que lindo! Talvez eu tenha deixado passar uma coisa ou outra, porque no vídeo a gente acaba se esquecendo, é muita coisa pra falar. Mas muita gente fura os seus piercings em casa e sempre eu recebo muita mensagem tipo, ah, eu furei o meu piercing em casa e não deu nada. Bom, você tá errado. Se você fez isso, você tá colocando a sua saúde em risco e você tá incentivando outras pessoas a fazerem coisas erradas. Então, assim, não desvalorize a minha profissão e a profissão de outros body piercers, porque nós levamos biossegurança muito a sério. Então, por favor, não se coloque em risco de forma desnecessária. É melhor você gastar o seu dinheiro com R$70 numa perfuração com titânio, num profissional que estudou pra isso, que vai fazer de uma forma higiênica, do que depois de sair parar no hospital com uma infecção, porque isso é muito, muito sério. E justamente agora que estamos em época de pandemia, é a pior hora pra você ir parar no hospital. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais vídeos sobre piercing, eu posso vir aqui explicar. E uma coisa que eu não falei foi o que é granuloma. Granuloma é uma bolinha que nasce do lado da sua perfuração. Se você passar maquiagem nela, se você comer camarão, se você bater muito, pode acontecer um granuloma. Não é a mesma coisa de queloide, são duas coisas diferentes. Então eu tive sim um granuloma no meu piercing que era aqui, como vocês podem... Acho que não dá pra ver que eu tive um piercing na sobrancelha, porque a cicatriz ela é quase imperceptível. Mas eu tive um granuloma sim, justamente porque eu fui irresponsável e eu não sabia que não podia passar maquiagem dentro do furo. E eu fiz isso, então nasceu um granuloma. Eu também descolori a sobrancelha, coisa que não pode fazer, porque todo mundo erra, ainda mais quando a gente não tem informação necessária na época, né? Eu não tinha. E quando eu fui fazer uma compressinha com ele, eu fui fazer a compressinha de soro fisiológico, ele abriu a bolinha e caiu. Isso aconteceu comigo, pode acontecer com você, mas pode ser evitado com os cuidados que eu passei pra vocês. E sempre siga a orientação do seu profissional. Cada profissional fala uma coisa diferente. Então, talvez a pessoa que vai aplicar um piercing, você não tenha a mesma opinião que a minha, porque o workshop que ele fez, o curso que ele fez, deram informações diferentes do que as que eu recebi quando eu fui fazer o workshop de body piercing. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, agora sim. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo. Me siga nas redes sociais. Eu vou tentar manter vocês mais atualizados sobre assunto piercing na minha página de piercing. E eu espero muito que essa quarentena acabe logo para eu fazer o pedido de joias de titânio, obviamente, e poder atender vocês. Até o próximo vídeo e